Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um dia desse projeto lindo que eu tô chamando de Enneagrama na Pele. Tô muito feliz em dar continuidade pelo que eu venho partilhando e recebendo de feedback das pessoas que estão conhecendo o Enneagrama pela primeira vez, o quanto está sendo proveitoso para conhecer mais desses padrões quando a gente começa a falar sobre o Enneagrama através das personalidades, já que o Enneagrama é uma ferramenta muito maior do que isso, né? Não dá pra gente reduzir o Enneagrama às personalidades, mas é a nossa porta de entrada, conhecer os nossos padrões. E hoje a gente está fechando, encerrando a tríade dos instintivos, que é composta pelos tipos 8, 9 e 1. Então hoje, a live de hoje vai ser com a Bianca para a gente falar sobre o tipo 1, o perfeccionista. Então, quero agradecer a presença de todo mundo e assim que ela receber o meu convite, a gente já pode começar esse bate-papo sobre o Enneagrama. Viver na pele do tipo 1. Lembrando que a tríade dos instintivos, ela, quando a gente faz uma comparação com a natureza, a gente está falando do elemento terra. Ah, chegou! Oi, Boa noite! boa noite. Seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada, Mariana. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te vendo e tô te ouvindo. Você também me escuta bem? Escuto bem. Se tiver ruim, fala que eu boto o fone. Ah, tranquilo. Eu uso porque o meu aqui no meu ambiente acaba dando um pouco de eco. Tá, Mas beleza. vamos lá. Bianca, quero te agradecer por ter topado, né, dispor aí um pouco do teu tempo para vir aqui partilhar dessa ferramenta que eu sei que também te encanta, né? E um pouco da tua experiência, que dentro desse projeto eu escolhi como o Enneagrama na Pele, porque nada mais, assim, acho que funcional do que a gente trazer essas minuciosidades dentro de viver nessas características, né? Na teoria, os arquétipos a gente vai conhecendo de uma forma geral e a gente sabe que tem muitas nuances dentro disso. Então, trazer essa questão da vivência, eu acho isso super rico. Então, muito obrigada. Queria que você começasse falando um pouco sobre você. Legal, Mariana. Eu que agradeço, né, pelo convite, porque como você falou, nada mais rico que a experiência prática, né, do perfil de alguém que vive ali aquela experiência interna para poder compartilhar e trazer essa riqueza que é o mundo interno, né, que nenhum perfil, nenhuma descrição é capaz de contemplar toda essa riqueza. Então, te agradeço por estar aqui falando dessa ferramenta que, como você falou, né, a gente é suspeita para falar, porque acho que quem trabalha com Enneagrama sempre, ou deveria sempre, primeiro colocar em si, né? Experienciar tudo isso e se colocar nesse trabalho de desenvolvimento para que possa fazer isso com outras pessoas, né? Exato. Também acho que é algo que a gente começa conhecendo, às vezes, o arquétipo, a gente vai tentando encaixar todo mundo à nossa volta, né? Acho que meu marido é assim, acho que minha filha é assim. E demora pra gente ir introjetando o nosso próprio padrão. Mas é um caminho que eu falo que sem volta, porque a hora que você começa a se encontrar, que eu acho que esse também é um dos brilhos do Enneagrama, né? Ninguém te traz isso pronto. Então, essa jornada de analisar a tua vida, as tuas dores, as tuas crenças, a tua motivação é um processo. Então eu já vi de perto pessoas que às vezes fazem um teste na internet e vai para um curso cheio de razão. Não, eu já sei que eu sou isso aqui. Aí passa o curso inteiro tentando se encaixar no padrão. Aí no final do curso fala assim: não, não sou isso aqui, não, sou outra coisa. Então é uma jornada muito generosa, da gente ter um tempinho de se olhar aos poucos, né? Não é do dia para a noite. E como é só um começo, eu falo que não tem fim. E o Enneagrama é extremamente profundo para a gente poder se olhar. Eu queria saber se você pode partilhar como é que o Enneagrama chegou até você na tua vida, qual era o teu momento de vida, qual foi o, sei lá, o start ou o boom que você falou assim, meu Deus, essa ferramenta é mágica. Então, eu conheci o Enneagrama em 2015, Mariana, por uma questão pessoal, né? Eu acho que todo terapeuta, toda pessoa que trabalha com desenvolvimento acaba antes passando por uns problemas pessoais para poder se transformar e aí sim conseguir levar isso para as outras pessoas. Então, eu comecei em 2015 com um processo pessoal, né, para uma busca profissional. Eu já estava concursada, já estava estável, mas eu sentia que faltava algo, que tinha alguma coisa errada e eu não sabia o que era. Fiquei muito tempo dando volta em círculos, assim,
girando, girando e não sabia, não saía do lugar. E quando eu me toquei, que eu tava já há alguns anos dando volta no mesmo lugar, eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Eu preciso de ajuda externa. E aí foi quando eu conheci um terapeuta que trabalhava com Enneagrama, por acaso. Na época, ele não me falava muito sobre Enneagrama, mas eu sei que ele aplicou, né, o Enneagrama. Depois eu fui conhecendo, e aí essa busca pessoal, né, por me encontrar, acabou virando meu trabalho, acabou virando uma grande paixão. E aí eu comecei a desenvolver, comecei a atender em 2016 já com Enneagrama, né? Fui fazendo os primeiros cursos, estudando e ao mesmo tempo aplicando em mim. E aí fui ao longo do tempo colocando outras terapias, né? A psicanálise mais recentemente, biopsicologia. Eu vi também que você trabalha com isso, né? Sim. Constelação. Eu acho que tudo isso que vai agregando, né? Para a gente poder olhar o nosso cliente de uma forma mais ampla, né? Com mais é, recursos internos mesmo. Então, eu fui agregando todas essas coisas, mas eu acredito que o Enneagrama, eu sempre falo assim, que é aquele pano de fundo que nunca saiu, assim, né? Eu acho que ele é um grande acelerador, assim, para o processo de desenvolvimento, né? Então, hoje eu faço minha terapia pessoal, psicanálise, e assim, eu falo que sem o Enneagrama eu demoraria um bocado mais para poder entender as coisas que eu estou entendendo agora. Mas é o que você falou, é infinito, né? Porque é aquele, aquele espiral. Então, você vai, acha que entendeu certa coisa, daqui a pouco vem outra, e vem outra, e vem outra, e você vai se trabalhando. E o conhecimento em si da ferramenta é só um pequeníssimo primeiro passo, assim, você conhece, entende, e aí o buraco é mais embaixo, né? E aí você vai experienciando, cavando e botando tudo isso na prática, ali no dia a dia, para se transformar mesmo. Fantástico. A minha história com o Enneagrama também foi interessante, parecida talvez, né? Por questões pessoais, eu já fazia análise, eu tinha uma terapeuta, psicanalista, e quando eu fiz o curso de Enneagrama, eu sou um emocional, né? Então eu sentia muito, mas não conseguia dar nome para as coisas. Então o Enneagrama veio de um lugar assim, olha, isso que você sente chama isso, isso chama Legal. aquilo. Então entrou para mim de um lugar de encaixar muitas peças. E trazendo um pouco da tua fala também, que as ferramentas, no fundo, elas se somam, né? Elas não se subtraem. Então, quando você pega a psicanálise, a constelação, o enneagrama, o coaching, a PNL, a gente consegue unir tudo isso em prol de entregar alguma coisa mais específica, mais personalizada, né? Eu acho que isso vai deixando realmente o atendimento mais rico. Tem alguém falando aqui, ó, o enneagrama foi um divisor de águas na minha vida, agradeço sem palavras da doutora Bianca por ter me dado a oportunidade de fazer com que eu Ah, pudesse me querida. entender e aprender e a compreender tudo e todos. Que Ah, legal, William. Obrigada bacana. pelo teu relato. A Mi Obrigada, aqui. William. O William, ele fez o processo recentemente. Eu não sei como é que eu tiro essas letrinhas aqui da minha cara, mas tá Ixi, aparecendo na minha cara? eu não sou a pessoa também mais entendida da coisa, mas aqui para mim eu tô vendo você. Ah, então tá. Então deixa as letrinhas aqui. Mas o William fez o processo recentemente, né? Então foi muito legal essa descoberta para ele do perfil. E eu acho que é isso, né? Logo que a gente descobre, assim, é o que você falou, é um mundo que se abre. É impressionante como quanta coisa que clareia, né? Você entendendo o seu perfil. E eu acho que o mais incrível do Enneagrama é que ele não é só uma tipologia, né? Eu acho que toda tipologia corre aquele risco de virar uma coisinha de encaixotar. Mas o incrível dele é que ele traz a clareza e traz os caminhos, né, para desenvolver. Então, assim, não é para você ficar assim dizendo que você sou assim, sou assado, mas como é que eu faço para sair disso, né? E isso aí que você falou, Mariana, dos aspectos emocionais, eu não sou um emocional, né? Eu me identifico na atriz do instinto, mas assim, esse aspecto emocional é essencial, né? A gente sabe para o início do processo de qualquer desenvolvimento. E assim, quando você falou sobre nomear as emoções, né? Eu acho que todo perfil tem assim, você tem uma afinidade maior com uma emoção e com outras, né? Muito Menos. pouco, né? Então, assim, do mesmo jeito que você nomeou suas emoções, eu aprendi que existia algumas coisas a mais que a raiva e a alegria. Era muito assim, raiva, alegria, raiva, alegria. Tristeza e medo, não queria muito saber disso, não. Então, é muito legal poder ampliar, né, nossos recursos internos para lidar com as questões e ver o quanto que a gente é limitado, né? O quanto que a gente tem uma visão realmente unidirecional, que é só uma fatiazinha, né? Restrita, né? E eu acho que essa fatia também restrita faz com que a gente veja os outros de forma muito restrita e julgadora também, né?
Eu acho que entra um pouquinho aí do meu tipo também, mas de qualquer pessoa, né? A gente tende a enxergar o mundo por um óculos e tem uma tendência, né, natural a achar que as pessoas também estão vendo a mesma coisa. E aí, quando você conhece o Enneagrama, você fala, nossa, como existem muitos tipos de visões, de sentimentos, de funcionamentos tão diferentes dos meus, né? Então, acho que amplia também a compaixão, né? Melhora nos relacionamentos, você baixar mais a bola, né? Ver que a sua visão é só um pedacinho pequeno daquilo ali. Você sabe que eu costumo dizer que o Enneagrama, ele dá a oportunidade da gente se tornar mais humano. Porque a gente vai ver que, unindo um pouco da psicanálise e tudo mais, né? Ninguém é o que é à toa, né? Então, através do Enneagrama, a gente vai ver 9 grandes arquétipos que, através de alguma dor, fez com que eu agisse como eu ajo. Então, quando eu começo a olhar para mim, eu começo a ver que a dor do outro é diferente da minha, mas dói como dói, entendeu? Dói ainda no outro por motivos diferentes. Então, é uma grande oportunidade da gente desenvolver realmente uma compaixão pelo modo de funcionar do outro, a partir desse olhar de que tá difícil para mim, tá todo mundo no mesmo rolê, ninguém é melhor do que ninguém aqui, né? E também porque o Enneagrama a gente começa, eu costumo dizer, pelo buraco, né? Então, na psicanálise também, não tem como você olhar para a luz sem olhar para a sombra. Então, a gente começa olhando o arquétipo da maneira mais desconfortável mesmo, né? Que você olhar para suas dores emocionais, os vícios de padrão mental. E aí, é aquela hora que eu falo que se você tivesse um saco de pão com você mesmo, você se escondia, né? Que você fala assim, nossa, eu não acredito. Não, ou entrar na negação, né? Não, isso aí era só em outra fase da vida, quando eu era mais jovem. Demora, às vezes resiste para poder, né, encarar algumas coisas. Mas na medida que a gente vai vivendo esses processos, a gente vai conseguindo também ter recursos para conseguir encarar um pouco mais de frente, na medida que é possível, quais são essas dores. E a partir disso a gente tem como lidar, porque se a gente não olha, não tem como lidar. E esse reconhecimento, que eu acho que é o primeiro passo, ele já traz tanta coisa, porque só de você saber que isso existe, que nem você falou, eu achava que era a raiva e a alegria, muito extremo da coisa, né? É aquela coisa, ainda não tenho, talvez, o domínio da raiva, mas eu já sei que ela opera e eu já sei os momentos que ela aparece. E aí eu vou, na prática, criando as minhas estratégias. Claro que o Eneagrama dá todo um direcionamento, mas o que pode ser mais funcional para mim quando esse tipo de situação acontecer? E o que eu queria te perguntar é assim, tá, me identifiquei com o tipo um. Em que momento assim você tava que você começou a olhar para o tipo um na dor do tipo um, que você fala assim, meu Deus, sou eu isso aqui, ó. Até tem um checklist aqui, ó, assinado para a Bianca, entendeu? Porque eu falo que o Enneagrama é assim, né? Parece que vem nominal, vem para você o negócio assim. E você fala assim, nossa, e começou a olhar, sei lá, para trabalho, para família, para relacionamento, vendo essas dores, né? Eu concordo com o que você falou, né? Vem nominal. Eu falo que ele vai na jugular, né? Que ele dá um. O William mesmo que comentou aqui, né? Quando ele fez, ele falou: Nossa, passou um rolo compressor em cima de mim. Porque é bem isso, né? Dá aquela sensação assim, caramba, como assim, né? E é muito específico, mas na época eu lembro que quando eu identifiquei, que inclusive no meu processo, né, com esse terapeuta que fez o Enneagrama, ele trabalhou mais comigo como se eu fosse um tipo 9, porque eu acho que eu tenho realmente Ah, características do 9. asa. Depois, quando eu fui fazer o curso, que eu comecei a futucar, eu falei, peraí. Aí eu fui investigando, e é o que você falou, né? Só a pessoa pode se identificar. É ela que precisa futucar ali, é um processo, ela que vai dizer eu sou isso, eu não sou. Então, quando eu futuquei, eu falei, me identifiquei com tipo 1. E aí, o que me deixou mais impactada, assim, eu lembro, foi a questão da crítica. Porque eu era muito crítica, muito crítica. E assim, o quanto pode ter sido pesado para algumas pessoas terem vivenciado essas críticas comigo, né? Porque eu era bem crítica. E no meu caso, né, muita gente que está aqui, uns entendem de enneagrama, outros não. A Então, eu vou maioria falar não. bem superficialmente, assim, mas existem Uhum. subtipos do tipo 1, né? Que vão Muitas nuances, influenciar muitas variações, muitas né? variações, né? Não é simples assim, se é um tipo 1, então todos os tipos 1 são iguais. Então, tem os subtipos do 1, né, que eles vão expressar essa raiva, que é uma emoção muito central, né, a ira especificamente, que é uma irritação, é uma irritabilidade, é um ressentimento muito presente, né, e presente assim, praticamente sua vida inteira. E aí é uma irritação constante. Então, assim, você perceber isso e sentir que você em algum momento fez mal para os outros, né?
ou a sua visão distorcida, você trouxe dor para as pessoas muitas vezes e para si mesmo, né? Porque um ele é muito duro com os outros e consigo mesmo muitas vezes. No meu tipo, eu ainda expresso mais um pouco da raiva e consigo ainda sou mais dura talvez até com os outros, mas sou comigo mesmo também. Alguns subtipos são bem com eles mesmos, mais forte ainda. Então eu acho que foi o impacto assim mais central. E eu digo que mais recentemente, por isso que eu acho que é uma ferramenta incrível, né? Porque ela é eterna. Você vai descobrindo coisas sem fim. Mas mais recente, eu tenho experimentado muito a questão dos impulsos. Né? Eu já Hum, conhecia, eu já entendia que o tipo 1 reprime, né? Ele faz uma coisa assim, ele tem os impulsos, tem os desejos, vem, mas ele faz um filtro mental. Então, ele avalia se aquilo pode ser expressado ou não. Ele faz um julgamento, um juízo ele rápido, né? É um crítico rápido. Ele avalia, não, isso não tá legal, não sai. Isso tá legal, pode fazer. Então é um controle constante, né? É um crítico o tempo todo julgando cada coisa que sai de você. Então, mais recente, eu tenho acessado mais esses impulsos, esses desejos e conseguido expressar de uma forma mais autêntica, né? Com menos filtro, com menos isso não, agora não, né? Me permitindo errar mais, né? Então, vai ficando um pouco mais leve. sim, para quem está assistindo aqui e não conhece o Enneagrama, né? Quando a gente fala do tipo um, uma das características é uma pessoa que é muito voltada para esse cuidado de fazer tudo muito certo, né? Tudo muito correto. É um ímpeto muito forte dentro do um isso. Então ele naturalmente acaba sendo uma pessoa muito cuidadosa, meticulosa, mais metódica na forma de se organizar em todos os ambientes, né? E aí eu acho que quando você vai trazendo esses detalhes, né? Desse auto-julgamento, que eu falo que é o pior superego que existe do Enneagrama, quando a gente vai estudar, é o do um, que esse crítico interno é tão forte para si que eu só faço uma extensão para o outro. Mas o Uhum. primeiro julgamento é comigo mesmo, de eu estar sendo bom ou não, entre esse certo e errado. Então eu falo que é um chicotinho constante que o tipo um carrega aqui. E aí, dessa forma, desse meu prisma, o meu mapa mental, assim, eu faço isso com os outros. E aí eu acho que cai Uhum. nisso que você falou de eu acabo sendo crítica demais com as pessoas, isso pode machucar, né? Ou esse controle interno que gasta uma energia consigo, né? Porque você também não relaxa, que é um dos desafios do tipo um, né? Porque eu preciso manter essa postura ou essa imagem de que eu faço as coisas corretas. E Uhum. o quanto eu posso ir reconhecendo esse mecanismo que é ativo, não, não vai. Isso eu não vou falar. E falar, não, talvez eu possa falar, ou talvez de um outro jeito, porque segurar vai potencializar minha raiva, né? Então, eu acho que é nesse cuidado que você foi trazendo com. Muito bonito isso, né? Com tanto detalhe, que é uma característica do um também, né? Ser detalhista. E quão belo é isso, né? E eu também ia pedir isso para você. A gente fala às vezes dos padrões, e naturalmente a gente começa a estudar pelos desafios, né? Então, assim, poxa, tem um superego tirano que a gente fala, é uma pessoa que vai ter um senso crítico elevado consigo e com os outros, tem dificuldade para relaxar. Mas espera aí, cadê o brilho? Qual que é a potência, a luz maravilhosa que todos nós temos do tipo um, Bianca? Então, a gente fala que no Eneagrama a gente tem personalidade e essência, né? Então, essas características que a Mariana falou, da parte difícil que a gente tem que transformar, é como a gente se identifica, né? Como uma estratégia ali de sobrevivência que a gente criou para lidar com as adversidades e funcionou, né? Para a gente poder Para sobreviver aí. chegar até aqui. A gente precisa romper, né, esses padrões para poder ir além, para poder não ficar refém, né, desses comportamentos repetitivos. Então, o tipo um, né? Eu até ia comentar quando você falou, né? Essa dor que vem da noção quando identifica o quanto que eu posso ter sido duro comigo ou com os outros, o quanto que eu aguento porrada, aguento chicote, dá uma é uma sensação difícil, né, no início de você perceber isso, mas ao mesmo tempo você percebe que aquilo é um padrão inconsciente, né? Não é algo que você tem consciência. Por isso que quando a pessoa estranha a personalidade ou rejeita, isso é ruim, né, ser assim, mas é perceber que aquilo é um padrão inconsciente, né? Não é algo que você faz. E quando o tipo um ele critica,
ele, como ele se critica também, como você falou, é como se eu tivesse a noção assim, mas eu tô tentando ajudar o outro, aperfeiçoar o outro, mostrar para ele como pode ser melhor, né? Então, na cabeça do é uma idealização de melhorar, de trazer uma opção melhor, mas só que às vezes a pessoa não quer, né? É uma ilusão de achar que aquele jeito é o melhor, ou de que tem que ser assim, né? Mas aí entra nesse processo de não ter noção, né, dessa medida, por ser esse automatismo. Então, eu acho que, assim, as coisas boas, né, vamos dizer assim, o outro lado, a essência do um, é quase que o oposto ali, né? Esse vício emocional da ira, do ressentimento. Por outro lado, tem a serenidade, né? Então, quando você consegue compreender o quanto a ira te move, o que está por trás dessa ira, o que, que você quer corrigir, quando você começa a aceitar as coisas como são e saber que existe uma perfeição maior por trás desse caos todo, né? Porque ele tenta assim organizar o mundo, as pessoas, ele quer melhorar as coisas, limpar as bagunças, né? Então, quando ele aceita que esse caos faz parte, né, e que acessar essas imperfeições fazem parte até para ele se elevar, né? Porque eu não teria saído desse lugar se eu não tivesse vivido a minha personalidade. Então, é através dela que eu vou poder acessar minha virtude, né, minhas coisas positivas. Então, vem essa serenidade, né, de aceitar que tá tudo bem como tá. Esse caos faz parte e tá tudo organizado nessa desorganização. Então, eu acho que é um pouco desse sentimento, né? Nossa, é lindo isso. E também, assim, o processo de desenvolvimento, esse caminho que a gente vai evoluindo através desse olhar de reconhecer a nossa personalidade, não descaracteriza coisas que são construtivas. Então, tem coisas que são fatos. Por dor ou não, se o ele tem um olhar mais metódico das coisas, isso não deixa de ser funcional. Eu costumo dizer, né, que um tipo um dentro de uma empresa, muitas vezes, ele faz a coisa acontecer porque ele tem uma visão tão clara de ordem, seja de processos, ou seja de funções ou de pessoas, que, ok, a forma com que ele vai externalizar isso, colocar isso para fora, mas a visão dele é clara. Tem Uhum. uma planilha de Excel na cabeça, assim, uma forma de lidar com ideias, com pensamentos que são muito objetivos. Então, assim, isso é um dos brilhos. A questão é quando eu tenho essa característica e eu uso isso como? Como uma potência, ou uso isso para ficar sofrendo porque eu não consigo fazer diferente disso, né? Uhum. Então, uma outra coisa que eu acho legal do Enneagrama, que não é só a gente olhar o padrão, né? O comportamento, porque como você bem trouxe, é algo inconsciente. E enquanto está inconsciente, isso é muito movido pelas nossas dores. Mas na medida que a gente vai se trabalhando, você não vai deixar de ser uma pessoa organizada. Você só não vai ser mais se sentir escrava da ordem, de poder relaxar quando as coisas não estão dentro do que você gostaria que elas estivessem. Faz sentido isso para você, Bianca? Não, faz muito sentido. Eu achei legal que você trouxe uma coisa até mais humana, né? Que a virtude é algo mais complexo, vai até para um lado mais espiritual. Você trouxe uma coisa do dia a dia da própria personalidade, mas como usar a personalidade de uma forma positiva. E eu acho isso muito prático, né? E de fato, é isso. Não é que eu vou me desenvolver e vou deixar de sentir raiva ou vou deixar de ser detalhista. Mas é como usar isso a meu favor. É como ter a opção de não ser assim quando isso não for interessante para mim, né? E não ser um escravo da personalidade, né? Eu vou agindo assim porque eu não sei outra forma de fazer, né? Então, eu sempre que eu tenho raiva, eu engulo essa raiva porque eu não sei expressar ela na hora correta, eu não sei dosar. Mas não, você conseguir ter opção de escolha, liberdade de poder escolher fazer diferente. É simples assim. Eu posso continuar sendo detalhista, mas quando eu vejo que aquela busca pelo detalhe está me atrapalhando, está me fazendo procrastinar, tô presa ali na minúcia, né? O tipo um faz assim, tem um quadro, apresenta um quadro para ele lindo. Aí ele olha o quadro e fala, tem uma ponta ali que não tá legal. Uma pinta, não, mas é só uma pinta, tá perfeito. Não, mas a pinta tá estragando, não tá perfeito. Então, assim, isso é bom às vezes, como você falou, porque, né, ele vai no detalhe, ele corrige e tal.
mas às vezes é muito ruim se não consigo apreciar o todo, né? Ter uma visão mais global, fazer as coisas caminharem, né? Então, num trabalho, numa empresa, se você fica ali amarrado, às vezes as coisas não fluem, né? Na vida, no trabalho, enfim. Então, é você ganhar mais. Eu acho que o Enneagrama, quando você desenvolve, você ganha pluralidade, sabe? Você pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Então você deixa de ser aquela pessoa que a Bianca é assim, a Bianca é assado, a Bianca não é mais, a Bianca é cada hora uma coisa, né? Graças a Deus, a gente pode ser tudo dentro do Pode Enneagrama ser também, tudo, né? tem tendências, é claro que tem tendências, vão continuar tendo tendências, mas quanto Uhum. mais a gente se desenvolve, menos essas tendências agarram a gente, né? Pegam a gente despercebido, né? Então a gente está mais atento, se observando, e quando vem essa tendência, a gente já sabe que ela está atuando e já opta se você quer aquilo atuando naquele momento ou não. Então você fica cada vez mais consciente dos movimentos internos e cada vez você tem mais liberdade de ação. E o que eu acho também legal falar, você trouxe bastante esse exemplo que é muito clássico dentro dos instintivos, que é a raiva, e no um é diferente disso, né? É que a gente tem um consenso de que raiva é algo ruim, né? E a raiva, na verdade, ela é uma energia. O que eu faço com essa energia determina muito quanto isso vai ser construtivo ou não. Então, quando a gente pega o um, utilizando a energia da raiva de uma forma construtiva, são pessoas que trabalham muito, que produzem muito, estão sempre em movimento e no autoaprimoramento. Porque o tipo um, Uhum. ele olha muito para si. Como ele tem esse crítico interno muito grande, então você nunca vai ver um tipo um muito deixando a vida levar. Ele vai usar isso como algo de crescimento. Então, também, quando a gente fala da raiva, pode ser que a gente fale assim: ah, mas eu não quero ser raivosa, eu não quero ser vista pela raiva. Não, peraí, mas tem um lado bom. Tanto que um emocional ou um mental precisa muitas vezes acionar uma raiva, né? Para conseguir sair do plano das ideias ou para sair do mundo das emoções e entrar em ação. Então, esse também eu falo que é o oposto complementar, né? Tem um lado que se a gente não souber administrar porque é inconsciente, isso pode ser algo lesivo para mim, né? Me gerar culpa, ou pode ser essa questão de eu agredir os outros, né? Jogar isso para fora em cima de alguém e isso não ser o objetivo central. Mas eu também posso usar isso de uma forma diária construtiva para gerar medo, porque a raiva, ela é a vírgula da insatisfação, eu costumo dizer. Que é a hora que você fala assim, nunca mais vai acontecer isso comigo. É a raiva Uhum. que vai te dar esse virão na mesa, sabe? Tipo assim, não admito mais. Não admito mais trabalhar desse jeito, ser tratada assim, ter uma vida desse jeito, morar nessa Perfeito. casa. É a raiva que vai fazer isso. Então, essa insatisfação do um também das coisas não estarem boas, tem o lado bom, que é uma pessoa sempre no movimento construtivo, mas que no excesso eu posso deixar de apreciar o todo, de ver as coisas boas, porque eu tô presa a um recorte e vou reduzir a minha experiência esse recorte, né? Então eu acho que esse processo que a gente vai se descobrindo, ah, tô com raiva, nossa, aí um já pega o chicote, né? Tipo, ai, nossa, eu tenho raiva, puta merda, sou pessoa com raiva. Não, pera, vamos olhar pra raiva com gentileza, ela é só uma energia, como é que a gente vai lidar e aprender, né? Se permitir aos poucos esse processo de ajuste consigo, com os outros. Legal. Eu falo que o Enneagrama ele é algo que a gente não faz, não é o que você faz numa sessão ou numa imersão. Processo de autoconhecimento, né? Mas como eu atendo semanal, acredito que você também, muitas pessoas, eu falo assim, é o que você faz entre uma sessão e outra. Porque você ganhou Uhum. uma informação aqui, e agora? Como que eu vou me observar através disso? O que eu vou fazer quando essas situações acontecerem? Sabendo que eu tenho uma tendência de ir para tal lugar, né? Então, eu gosto muito de trazer isso para que a gente não vá para esse crítico de também só ficar tipo, nossa, eu sou o caldo do cocô, sabe? O Enneagrama meio assim, você fala assim, nossa, não quero mais saber também. Não, pera, gente, tem todo um lado construtivo do Enneagrama, que eu acho que é onde impulsiona a gente. Legal. Saber que pode ser melhor sendo quem eu sou. Porque ninguém aqui é Buda. Quero chegar lá? Talvez um dia, não sei, né? Estamos aqui, né? Estamos Mas trabalhando para enquanto, isso. enquanto eu e Jesus Cristo não estamos ali de igual, que eu faço com aquilo que eu já tenho? Como é que eu Uhum. posso olhar para esse modo que eu já funciono? Até eu chegar onde eu quero, o mais próximo disso, né? Porque às vezes a gente vai ter a direção como um impulso.
E não como objetivo final, né? Uhum. Então, como é que eu lido com o que eu já tenho hoje, assim? Então, eu não sei se você consegue compartilhar, além da ira, alguma coisa que você viu dentro desse teu crescimento do padrão. Porque depois eu queria que você pudesse falar também alguma coisa sobre como é conviver com o tipo um, sabe? Para alguém que Uhum. possa estar assistindo aqui e fala assim: ah, meu filho, minha esposa, minha mãe. Eu vejo com essas características, porque não dá pra gente definir também, né? Tipo, ah, é o um, a Uhum. gente sabe que nesse papo. Mas eu começo a ver os comportamentos, e isso vai às vezes fazendo algum sentido, e eu já posso com algumas pequenas dicas saber o que eu posso respeitar melhor esse padrão que é diferente do meu, o que eu posso Uhum. potencializar um pouco mais. Então é Legal. mais ou menos Você fez, isso. você fez uma primeira pergunta aí, além de como é que é conviver com um, você fez uma primeira pergunta que eu perdi. Eu acho que eu estava falando assim, você trouxe esse exemplo da ira, né? Que a gente estava Aham. falando sobre os comportamentos inconscientes, quando eles se tornam conscientes, e eu vou tendo esse direito de escolha, né? Como é que Uhum. eu vou usar isso, né? E se você tivesse alguma experiência na tua vida, dentro de um padrão tipo um, se reconhecendo, quando você viu as tuas dores, algum caminho de crescimento seu que não seja só pela ira, mas alguma outra coisa que você tinha muito forte, e isso te deixava mais escrava da personalidade, e você conseguiu ir maleabilizando, vamos dizer assim. Uhum. É, eu acho que, pensando aqui agora com você, eu acho que tem uma questão, assim, como eu falei, mais recente, né, de poder expressar, de poder se expressar de forma mais livre, sabe? Sem Uhum. tanto julgamento. Então, eu acho que o um, ele tem ele reprime, né? Ele reprime os sentimentos. No meu caso, por ser um subtipo que expressa um pouco mais a raiva eu ainda consigo expressar num certo grau. Mas muitos impulsos ainda tem uma coisa de reprimir ou de usar essa energia da raiva para querer mudar o outro, né? E não a si mesmo. Mas no geral tem uma coisa de repressão, né? De julgamento dos próprios impulsos e instintos. Então, eu acho que com o processo de desenvolvimento, né, com o Enneagrama, eu comecei a dar umas risadas, assim, sabe? Umas risadas do meu crítico, umas risadas dos meus erros também, né? Porque é muito difícil pro tipo um errar. E tem uma sombra, né? A gente sempre vê sombra como algo negativo, né? Uma sombra do tipo, uma coisa meio um ponto cego. Mas existe também uma sombra que é um aspecto positivo do tipo um, já que você está falando das coisas positivas, que é não reconhecer as coisas boas que ele faz, né? Não reconhecer os pontos positivos, o que ele já fez, o que já está bom, né? Aquela história, o quadro inteiro tá bonito, tem uma pintinha ali, pô, mas o quadro tá legal, o quadro todo tá legal, né? Então reconhecer o lado bom, eu acho que isso é uma coisa, é um aprendizado para mim como tipo um, de olhar com mais leveza, de ver o que já tá bom, né? Porque como tem um foco em aperfeiçoar, em melhorar, só ver o que tá ruim. Porque se eu preciso aperfeiçoar, então quando aperfeiçoa isso, tipo assim, nem comemora, tipo, ok, tem mais que obrigação, tem que ser perfeito. Vamos ver o próximo defeito que eu tenho que aperfeiçoar. Então fica o tempo todo catando problema, né? E não consegue assim relaxar no que, cara, já tá bom do jeito que tá suficiente, né? Eu acho que essa coisa de ser suficiente é muito difícil para um. Sempre tá com uma sensação de insuficiência, né? E aí E entra. eu vou te cortar rapidinho, mas porque eu achei muito bonito você falar isso, que é essa questão de se reconhecer como uma potência, né? Porque como um faz tudo certo, se alguém elogia, isso pode até mexer com o nosso ego, mas é uma coisa meio óbvia, que eu fiz certo. Então não é algo que eu vou falar assim, nossa, caramba, um trabalho bacana que eu fiz, deu um resultado legal. Não entra nesse lugar da gente se sentir um pouco mais forte através das nossas Não. capacidades. Só é mais uma coisa, porque assim, é óbvio que tá certo. Então não ia ter como dar errado ou como alguém criticar. Eu já É, sei que eu vi de cabo a rabo, cada vírgula, não tem como alguém me dar 9,9, vai ser 10. Eu já sei, eu não consigo usufruir disso, não. né? É um lugar que, assim, ok, reconheceram que bom, mas isso era óbvio. Não é um negócio prazeroso, né, do mérito. E eu acho que vai além dessa sensação de que eu já sou 10. Na verdade, vai da sensação assim, é mais que minha obrigação. É mais nesse sentido, sabe? É mais que minha obrigação fazer um trabalho bem feito. Então, se vem 10 elogiam, mais um Hum, critica, ele vai focar nessa crítica. Eu não fiz direito, deveria ter feito melhor, deveria ter me esforçado mais.
Então é sempre no que pode aperfeiçoar. O que tá bom, ele dá uma ignorada. Tipo assim, ok, tá bom, mas tem que ser bom mesmo. É minha obrigação que se faça bem feito. Não tem como ser mais ou menos, né? E também, no meu caso, que é um subtipo, que é um contratipo que a gente fala, né? Que às vezes não se parece com um, faz muito isso com o outro, né? Então, assim, não é mais sua obrigação fazer perfeito. Então, uma cobrança muito excessiva, né? E, e assim, entrando um pouquinho, Mariana, no que você falou sobre a experiência de conviver com um tipo um, né? Eu acho que, assim, no geral, o tipo um ele tende a ser crítico, né? Tem uma questão de crítico consigo com os outros, tem uma questão de parecer muito controlado, né? Então tem uma rigidez até no corpo do tipo um, sabe? Eu sempre tive isso aqui muito rígido, pouca flexibilidade, né? Tinha assim que eu Tensão na fiz gama, mandíbula. morde aqui, né? Já fiz minha plaquinha, dá umas mordidas aqui na boca. Então tem uma tensão, porque tá sempre preocupado, né, em poder corrigir as coisas. Então há uma tensão constante. Então são pessoas que estão numa tensão, que se cobram muito, que tem essa questão de não deixar os impulsos virem, né? Então é uma pessoa que você não vai ver assim, dando um grito de repente, dando uma risada alta, né? Tipo, um não tipo, um Sair tipo não vai vir. descabelada com uma roupa Não, amassada. Não vai. vai, entendeu? Tipo, tá tudo sob controle. Né? Quando ele começa a fazer essas coisas, você fala assim, tá se desenvolvendo. Você Aí é já tá aqui, estranho. ó. É. Aqui em casa eu já dou umas de louca aqui. Meu namorado diz assim, meu Deus do céu, já passou do nível da loucura já. Mas ainda tem um certo controle da rua, né? Ainda. Então, descontrole. Ainda. Mas é isso, assim, tem uma rigidez, tem um controle, tem uma crítica constante em pequenas coisas. Tipo assim, você está fazendo barulho comendo. Olha como você está escovando o dente. Porque como ele vai no detalhe, ele fica notando tudo que a pessoa está fazendo, assim. Olha como você pisa. Você reparou que você pisa torto? Você pisa com o pé aqui, com o pé aqui? Você reparou que seu cabelo, não sei o que. Então, assim, ele fica se pegando em tudo que ele acha, né? Que é a ilusão que ele acha que pode ser aperfeiçoado. Que às vezes a outra pessoa não tá nem aí, tá feliz da vida lá, pisando daquele jeito, comendo daquele jeito, mas o tipo um, ele quer corrigir. No meu caso, muito outro, mas no geral, o tipo um clássico, vamos dizer assim, né? Que é o tipo um autopreservação, mais a si mesmo. Então, ele tá o tempo todo se percebendo e vendo como que ele pode melhorar, como que ele pode se expressar melhor, como que ele pode fazer um trabalho melhor, ele tem que estudar mais, né? Então ele fica sempre e um tipo um social, por exemplo, se mostrar como modelo. Olhem vocês como vocês deveriam fazer. Estou aqui como um modelo de perfeição. Então tem essas nuances, né, de perfeição, mas tudo voltado nesse foco de melhoramento. Então não expressa com tanta impulsividade as coisas, é mais contido emocionalmente. Não, normalmente a tristeza é uma coisa que fica mais só com ele não vai gostar de ficar chorando na frente dos outros. O tipo, um não se descabela, sabe? Ele fica sempre assim, tô triste, tô feliz, tô Polido, com né? raiva. Mesmo com raiva, ele tá com raiva. É aquela cara de botox, assim, não, sabe? Não faz muita coisa, assim, fica sempre elegante. E eu acho, Bianca, aí eu gostaria muito que você me alinhasse, se não for isso assim, mas quem convive com um, levar também menos pro pessoal essas coisas, né? Então, um ele vai ter essa natureza de olhar a minuciosidade e trazer para o outro, porque a intenção é positiva e até ele se tornar consciente disso, que não é porque ele viu que ele precisa falar o que o outro quer ouvir o que ele tem para dizer, ele vai falar, né, no primeiro momento. Então, quem convive, às vezes, não levar isso tanto para o pessoal, né? E como ele tem esse auto-julgamento muito grande, apontar um erro para um é algo muito doloroso. Um não vai conseguir receber isso de um bom lugar. Isso não quer dizer que ele não deva receber um feedback de alguma coisa, né? Mas encontrar um jeito dele baixar um pouco essa guarda para receber. Então, bater de frente com um é, é puxar uma guerra, né? Porque ele é uma pessoa que tem essa força da ira para o debate, é uma pessoa que é muito consciente dos seus comportamentos, então é muito argumentativo, então você não vai conseguir dobrar um facilmente. E então eu falo que, dentro da minha perspectiva, não vai ser você apontando um dedo, né? Ou trazendo isso como algo que ele já faz com ele mesmo.
É Exato. preciso trazer com um lugar de amorosidade o que é preciso ser falado, né? Então eu É. falo que como o coração do um tem essa potência da serenidade, para quem convive, se você puder respirar que seja e se conectar com essa energia, eu preciso falar, eu vou ter que falar. Talvez isso não vai ser recebido da melhor forma, mas como eu posso trazer isso na minha energia, nas minhas palavras, para que soe de um bom lugar, né? Porque eu acho que esses são os dois caminhos. Então, é uma pessoa explosiva, eu não posso dar nenhum feedback? Não. Mas como é que eu posso tornar isso algo mais construtivo do que destrutivo? Uhum, Porque se eu perfeito. só penso em passar a mensagem e não estou pensando como essa pessoa vai receber, eu estou muito mais preocupado comigo, né? Então, eu falei, como é que ela vai lidar com isso? Não. Então, se são pessoas do nosso convívio, seja porque a gente tem uma afeição, que é pessoas de família, por exemplo, ou no meu ambiente de trabalho, é uma questão de funcionalidade. Às vezes eu preciso dar um feedback para um colega, para um liderado, para um líder, enfim. Então a coisa precisa acontecer. Mas de que lugar a gente pode fazer isso? Respeitando essa pessoa que tem dores e desafios, como eu tenho as minhas, que não são iguais, né? Então, se você tiver alguma outra coisa, né? Como eu trouxe aqui esse exemplo do não levar para o pessoal esse lugar do um, enquanto ele também tem que se trabalhar, né? Que eu falo que ninguém aqui é síndrome Gabriela, nascer assim, viver assim, vou morrer assim. Vocês, zagalo, sabe? Vocês que vão me engolir, já que meu jeito é assim. Não, a gente precisa, né, se trabalhar. Mas enquanto tem coisas que eu ainda não dou conta, que ainda tá com muita força dentro de mim, ainda não tô nesse autodomínio, como é que a gente pode se ajudar num ambiente, né? Tem alguma outra coisa que você vivendo nessas dores do um em algum momento da tua vida, você sabe que te ajudou, que foi útil, que foi funcional para que você conseguisse receber melhor algumas coisas? Eu acho que você tocou num ponto aí, assim, eu acho que é muito relacionado a essa compaixão que a gente falou que o Enneagrama gera, né? Você perceber que o outro tem as suas distorções, a sua visão limitada, você também, como é que você pode lidar com isso? E assim, quando realmente você vai para a crítica, né? Como um já é muito autocrítico, né? Quando você vem com a crítica, principalmente uma autopreservação que tem essa rigidez muito grande consigo, quando vem uma crítica externa é muito dolorido porque ele já está com um nível de crítica altíssimo, ele já está com chicote. Aí vem mais um tapinha, tipo assim, ele não aguenta, né? Então, o problema é que não vai virar raiva para fora, ele implode, né? Aquela raiva vem para dentro. Então é muito dolorido. E no caso do um que fica tentando, né, ajeitar os outros, aperfeiçoar os outros, é isso que você falou. Na verdade, ele tem a noção inconsciente que é boa a intenção, que ele está querendo ajudar. Ele até fala, mas eu gostaria que até falasse isso para mim. Estou ajudando a pessoa, por que que não tem ninguém para poder falar essas coisas todas maravilhosas que eu estou falando para você? Estou tentando te aperfeiçoar, né? Então, quando vem uma crítica em relação a isso, ele às vezes nem entende, né? Ele não compreende por que está tentando ajudar e a pessoa não está, né? Não entende por que a pessoa não quer melhorar. Porque ele tem esse drive, né, de querer sempre melhorar, melhorar, melhorar. E como é que a pessoa não quer melhorar? Como é que eu tô falando uma pessoa para ser melhor e ela não está aceitando? Então, eu acho que ir para um lugar de amorosidade dá uma quebrada nesse padrão que você vai para o coração. E assim, ele tem essa rigidez, né? Tem no nível mais inconsciente, né? No nível baixo de consciência, ele tem o coração mesmo mais fechado. Então, ele até se percebe muito racional. Muitos tipos uns acham que são racionais, que não são instintivos, né? Porque como ele reprime tudo na barriga, ele fica avaliando mentalmente se aquilo faz sentido ou não, ele se avalia como mental. Ele fica muito na cabeça. Então, eu acho que o coração é o mais fechadinho ali do tipo um, mas tem, né? Como todo mundo tem seu centro emocional. Então, eu acho que você se colocar no lugar de dar espaço, sabe? Quando você dá um espaço, um começa a desmontar a armadura, assim. Ele começa, eu senti muito isso na minha vida, a hora que a pessoa conseguia não vir com tudo para cima de mim, para eu não botar minha raiva para dentro ou para fora e abrir um espaço, aí eu desmontava. Aí normalmente vem o choro, vem a tristeza, vem aquela emoção toda reprimida, aquela coisa mais impulsiva, né, que estava ali guardada. Então, eu acho que esse espaço, talvez até para muitos tipos, isso seja uma coisa mais universal, né? Você dar espaço para o outro e permitir que ele possa se expressar um pouco mais e mostrar o que está por trás disso, né? Porque às vezes o
comportamento que vaza, tem muita coisa escondida por trás que motiva aquele comportamento, que aquilo ali é muitas vezes inconsciente para a própria pessoa, né? Isso que eu acho que o Enneagrama traz de clareza. Você começa a entender não só o comportamento, que muitas vezes você já entende, mesmo sem fazer o Enneagrama, sou assim, sou assado, tá? Mas o que motiva eu ser assim? O que motiva eu fazer isso? O que motiva eu pensar, sentir assim? Né? Por que eu faço o que faço, sinto o que sinto? Então você começa uma investigação mais profunda para poder, e eu acho que o outro dando esse espaço um pouco maior, né? E fazendo às vezes o outro se observar e falar mais de como o outro se sente, né? Então, quando você fez essa crítica, eu me senti julgado. Eu fiquei Nossa, triste porque você perfeito. sempre fala isso para mim. E eu não Uhum. sei como melhorar, então eu me sinto muito julgado, né? Então, no meu relacionamento, eu comecei a notar, assim, a potência da minha crítica quando o outro começou a se colocar assim, falar do emocional, né? Eu me sinto assim quando você faz essa crítica constante, eu não consigo mudar isso. Aí eu, tipo, ou já ouvi também, eu não estou interessada em mudar isso. É você que está se incomodando. Aí você, opa, Então sou eu que tenho que. não, eu tô Doeu, toma que é querendo teu, né? ajudar, mas tô querendo ajudar para a pessoa ser do jeito que eu quero, né? Não é do jeito que ela quer, tá interessada. Então, eu acho que você vai aprendendo, né? Você vai baixando a bola. Mas, no fundo, assim, por mais que o outro possa ter esses comportamentos que te ajudem, né? E auxiliem, eu acho fantástico se puder ter essa troca. Mas eu acho que, no fundo, é um caminho muito individual mesmo, sabe? Eu acho que a pessoa precisa buscar. E, às vezes, é isso. Ela vai tomar muita porrada, muito sofrimento, até ela falar assim, cara, não dá mais. Tem alguma coisa que eu preciso mudar e é difícil você, eu acredito muito na mudança individual, na pessoa buscar o seu processo. Acho que o processo é muito da pessoa, mas é importante nessa fase ter alguém de fora para poder te dar a mão e te fazer enxergar uma visão mais ampla, sabe? Tipo, ó, tem isso tudo aqui. Você tá vendo aqui, tem isso aqui para ver. Aí você começa a vislumbrar algo maior, né? Nossa, achei tão grandioso isso que você trouxe sobre o espaço. Eu tenho um casal muito querido, assim, que mora muito no meu coração, em que ele é um tipo 1, autopreservação, e ela é um 7, sexual. É E coincidências, né? Que o meu namorado também é um 7, então. olha só, né? Por Os que tipos será, uns né? adoram o 7, porque o 7 é leve, é lúdico, aí você fica assim admirando, né? Aquela pessoa tão lúdica. Exatamente, tem uma conexão direta, né, que a gente fala. E essa questão do espaço, eu ouvi uma vez eles trazendo isso, né, porque os dois se trabalham muito juntos. E como um tá dentro da tríade dos instintivos e tem essa energia da raiva, que é uma energia de ação, ele tem uma tendência a ser muito reativo. Então, se alguém fala alguma coisa, é meio papum, né? Ele não vai ficar também muito assim, deixa eu analisar. Não, não. Ele vai se posicionar, ele não tem muito problema com trazer a opinião dele, né, para fora. Então, quando a pessoa ela entra em algum nível, como um 7 que é tagarela, começa a falar, isso vai gerando mais conflito, né? Agora, quando a pessoa dá esse espaço, como um tem esse superego muito latente, ele vai ser reativo no primeiro momento, mas é em pouco tempo. Nesse espaço, o superego dele já vai falar assim: ai, foi demais, não precisava, dosei mal. Então, às vezes, não é na reatividade agindo de igual, né? Como é que a coisa pode encaixar? É só, de repente, eu não falar nada. O meu silêncio já pode ser o suficiente para um. Não vou. Vou falar? Talvez eu precise falar. Não agora. Deixa eu sair de perto. Deixa a pessoa Legal. sozinha. Que eu É. acho que isso é o espaço que é funcional para qualquer padrão. Porque toda vez que a gente está no nosso estresse, a gente nunca vai estar na nossa melhor oportunidade de diálogo, né? Então, quando a gente está no estresse, no convívio, o que pode ser mais funcional? Eu achei muito bonito isso. Dar espaço. Então, não é deixar de falar, mas encontrar um momento. Porque talvez Uhum. ele, com ele mesmo, ele já vai, né, encontrar essa resposta. E o que eu sinto também, que eu queria que você também partilhasse o teu olhar, é que como existe esse superego muito grande, eu tenho muita dificuldade de lidar com o erro e de
saber que as pessoas estão vendo o meu erro, o ambiente terapêutico para um é muito importante. Porque é o primeiro lugar que ele começa a se sentir seguro. Vai ter alguém ali para me julgar? Talvez, na dor da minha personalidade, eu possa pensar assim. Mas o quanto saber que só eu e você, isso pode às vezes ir baixando toda essa armadura, toda essa couraça de proteção que deixa esse coração, né, protegido, esse sentimento protegido, mas a importância de buscar lugares seguros e pessoas seguras para começar a relaxar, porque senão um também não relaxa nunca em nenhum ambiente, né? Então, buscar a terapia, né, eu acho que pode ser um grande caminho, claro que para todo mundo. Mas às vezes um dois emocional que se relaciona com todo mundo vai falar da vida dele para os amigos. Um não. Um ele vai ser muito seletivo com o que ele fala para quem. Então, acho que é algo também assim, um convite para se pensar com muito carinho, né? Que pelo que você falou, você também já fazia terapia quando você conheceu o Enneagrama, e hoje você é uma terapeuta tipo um, que eu acho que isso é incrível, né? Não sei você, mas eu atraio muito dois. Eu atraio muitas pessoas meu padrão. Eu atraio noves bastante, faço bastante com nove, acho que nove acho que foi os que eu mais já fiz, assim, mas oito também. Varia muito, assim, não sei se tem um padrão. Quatros, atraio muito quatros. Porque acredito que tem a ver com o que a gente consegue se trabalhando, né? E a gente vai ficando com essa clareza para trazer para o próximo. Acho que isso também tem uma linguagem consciente que a gente vai conversando. É, acredito que sim. E isso aí que você falou no final, até me perdi aqui um pouquinho. Se puder retomar aí sua fala no final, eu ia falar alguma coisa e perdi o fio da meada. Deixa eu voltar então, onde é que eu estava? Você falou uma coisa, eu vou Ah, do lembrar. um buscar terapia, um ambiente seguro, Isso, pessoas perfeito. seguras. Eu acho que para mim, assim, na minha experiência comum, fez muito sentido isso, porque como um se coloca num espaço de querer ser perfeito, de tentar ser perfeito, qualquer coisa que ele julgue parecer meio torta ou descontrolada ou meio emocional demais, ele não gosta de compartilhar, né? Porque ele acha que ele se julga como inadequado e acha que vai ser julgado como inadequado. Então, isso tudo, né, gente, que eu tô falando no nível mais baixo de consciência, Sim. né? Quando um tá ali, quando ele não se trabalhou, não fez terapia ainda, tudo mais. Então, você ter eu senti muito isso quando eu busquei a terapia, e mesmo hoje, né, trabalhando, tendo mais noção de consciência, ainda é importante para mim ter esse espaço mais, mais controlado, sabe? Eu posso estar ali me abrindo mais. Acho que principalmente quando você começa a trabalhar como terapeuta também, eu acho que fica mais, tende a restringir mais. Então é muito bom você ter uma pessoa ali onde você pode, né, se expressar, falar das suas incoerências, né, das suas emoções confusas. É muito bacana ter esse espaço. Como você falou, para qualquer pessoa, para alguns tipos mais, porque são mais fechados emocionalmente, né? Então, eu acho incrível. Eu acho que sempre eu acho que é extremamente válido, assim. Por um tempo eu fiz um processo muito individual, sozinha, sabe? Me buscando. Mas quando eu voltei, né, a fazer a análise, eu falei, nossa, aí dá uma expansão, assim, né, bem mais rápido. Bem Com mais rápido. certeza. Bom, eu acho que a gente já falou bastante aqui, já deu quase uma hora do nosso papo. Eu levaria para uma reta final agora, Bianca. Não sei se você quer trazer alguma coisa que você acha relevante da tua jornada, do teu conhecimento técnico da ferramenta. Se tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, além de um convite para as pessoas que podem, através do meu perfil, conhecer o teu trabalho. Fica à vontade para falar um pouquinho. Ah, então, Mariana, obrigada aí pela oportunidade, por esse bate-papo. Eu acho que sempre chega para quem tem que chegar e dá para a gente explorar bastante aqui essas questões do enneagrama, do perfil. Eu acho que a mensagem que eu deixaria, assim, não só para os tipos um, né, ou para as pessoas que podem se identificar com essas características, mas é assim, se você vê que sua vida tá no momento se repetindo, se as coisas tendem a se repetir, se você percebe que não sai muito do mesmo lugar, que os resultados são sempre os mesmos, né? Você gostaria de ter uma reação assim, mas você sempre faz a mesma coisa, uma coisa meio empacada, né? De estar na vida e perceber que aquela vida não é muito sua, né? De você olhar assim e falar, cara, eu tô num relacionamento que não é bem o que eu queria, eu tô num trabalho que não é bem o que eu queria,
tenho relações que não é bem o que eu queria, tipo assim, onde eu estou? Onde eu estou escolhendo isso, né? De que lugar que eu estou fazendo essas escolhas tão desalinhadas comigo mesmo. Então, eu acho que as pessoas que estão nesse momento darem uma oportunidade para si, para buscar, sabe? Para se conhecer, porque assim, é possível transformar, tem saídas, tem novas possibilidades, tem inúmeras possibilidades, né? Então, tirar essa limitação, tirar esse véu, traz um universo de possibilidades, dá para ser muito mais fácil, muito mais potente, muito mais plural, né? Se você buscar uma ajuda externa. E eu acredito que existem inúmeros caminhos para isso. Acredito em vários caminhos. Não acredito que é só o Eneagrama. Mas eu acredito que o Eneagrama, como eu falei, é um grande acelerador, né? Porque ele traz com muita clareza e muito rápido. E aí, a partir do Eneagrama, você consegue ir para um trabalho terapêutico com muita coisa para se trabalhar. Eu até brinco com quem fala assim, eu não tenho tema para fazer terapia, não tenho assunto. Faz Eneagrama, vai arrumar um monte de tema. A listinha Faz de tema. rapidinho. Vai sair tema, eu que nem você sabia que existia. Aí você vai com aquela listinha de tema e vai se trabalhar. Então, assim, o Eneagrama eu acho que é isso, é essa oportunidade de se perceber melhor. E aí, né, é um mapa, né? Como qualquer mapa, te dá uma orientação, te dá um norte, mas você precisa caminhar. E aí o Quem caminho é teu, caminha né? é você. É longo. Que lindo, que generoso. Eu queria agradecer muito você ter topado mais uma vez e compartilhar um pouco das suas experiências pessoais. Como eu disse, eu acho isso muito grandioso, né? Porque a gente vê de uma forma prática e menos arquetípica. Como é que eu lido com isso? Como é que é isso na minha vida? Ouvindo isso, independente de ser mas às vezes ouvindo sobre a raiva, eu já posso olhar, eu como um padrão que também acesso a raiva, né? Como é que a gente pode fazer isso? Então, para mim foi muito rico o papo. Vou deixar a live salva. Espero que você tenha gostado também desse bate-papo. Queria agradecer também quem esteve aqui com a gente, quem está ainda aqui ao vivo. Eu não sei se a gente perdeu alguma coisa, mas eu acho que não. De perguntas assim, eu acho que a gente É, passou tudo. Mas também acho que o canal está aberto, né, Bianca? Se alguém quiser entrar na tua página, conhecer, né, todas as informações que você traz, não só de Enneagrama, ou perguntar, te acessar para conhecer claro. mais, né, do teu trabalho. Também me coloca à disposição se alguém tiver alguma dúvida que quiser falar alguma coisa. E que seja a primeira de muitas. Quem sabe a gente consegue bater outros papos de enneagrama, de tipo um ou não. Vai ser um prazer, Mariana. Adorei trocar isso aqui com você. E é isso. Eu agradeço todo mundo aí também que pôde aproveitar um pouquinho. E se tiver alguma dúvida sobre o tipo, sobre o perfil, sobre o Enneagrama, autoconhecimento, qualquer dessas coisas aí, ficar à vontade para entrar em contato comigo, com a Mariana, que vai ser um prazer falar um pouco mais. É que a gente se deixar, né, gente? A gente fica aqui 5 horas falando isso. Fica. Então, Eu falo que enneagrama é um ah, negócio que quando você encontra alguém, você fala assim, menina, te conheço, ó. Você nem tá sabendo, mas a gente já se conhece assim, ó. Porque é, rende, né? Não para. que é assunto eterno, porque é muito apaixonante mesmo. É verdade. Então, obrigada, Bianca, mais uma vez. Uma boa noite para todo mundo aqui. Um beijo. Quem quiser assistir de novo a live vai ficar salva. Eu acho que tem um jeito de eu salvar e se você quiser, você ter acesso também na tua página. Ah, maravilha. Tá bom? Legal. Vou ver como é que eu faço aqui. Tá bem, Obrigada. então. Boa noite para todo Beijo, mundo que tá gente. aí. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Mariana.